Bom, pessoal, ok. Vamos lá, gente. Olha, quero só deixar claro para vocês, fiquem à vontade para. Eu não costumo me demorar muito na minha fala, né? No máximo, tento falar no máximo em 40 minutos, um pouquinho até menos, para dar tempo da gente poder debater, vocês perguntarem, né? Bom, hoje eu A vou tratar. me lembra a Rita Lee. Nossa, Tereza, que isso, Tereza. Pô, Rita Lee, exatamente, amor e sexo, é disso que nós vamos tratar, né? Até porque isso, justamente, até uma frase do Lacan, né? Enfim. Mas hoje vamos tratar desse capítulo, que é o capítulo 15, né? A minha proposta, como já falei, não é dar conta de cada capítulo desse seminário, que é um universo gigantesco. E a proposta é de fazer um pequeno recorte, né, de alguma coisa ali que me captura e trazer para vocês. Na última aula eu estava falando de pulsão, né? E nessa aula eu vou continuar falando de pulsão. Então, na última aula, tratamos de pulsão. E dissemos que não existe pulsão sem a demanda do outro. Logo, o que funda a pulsão é a demanda do outro. É o outro, portanto, quem promove as inscrições pulsionares através dos cuidados maternos no caso de um bebê. Aliás, o próprio bebê ele tem que lidar com as demandas da mãe. E essas demandas elas vão inscrever, a pulsão ela vai se inscrevendo a partir dessas demandas que são dirigidas ao infans, né? Ao bebê. E é claro que a partir desses cuidados maternos, a linguagem também ela vai se transmitindo. Então, isso vai inscrevendo as pulsões. As pulsões são escritas a partir dessas demandas, da demanda do outro materno, né? Isso significa dizer o quê? Que a passagem, por exemplo, da pulsão oral à pulsão anal decorre da intervenção da demanda do outro. Então, isso foi alguma coisa que eu já disse na última aula e estou voltando a dizer, né? Porque Lacan, de fato, continua falando das pulsões, né? Então, o que vai fundar a pulsão é a demanda do outro. Isso vai ser muito importante, especialmente no percurso de uma análise, né? Como cada um de nós responde aquilo que a gente supõe que seja a demanda do outro. Então, a partir daí, podemos dizer o quê? Que a presença do outro ela é fundamental para o surgimento tanto das pulsões quanto do próprio desejo. Motivo pelo qual Lacan afirma que o desejo do homem é o desejo do outro. Embora não sejam idênticos, né? Embora assim as pulsões ou desejo não sejam idênticos, ambos apresentam, além da presença do outro, algo em comum, no caso, o objeto A. Né? O objeto A é o objeto tanto das pulsões quanto do desejo. O objeto A, que nós sabemos que é puro vazio. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que trata-se do mesmo objeto, no caso, do objeto causa de desejo e do objeto pulsional, né? Então, o que eu estou dizendo é que, em se tratando tanto das pulsões quanto do desejo, se trata aí do mesmo objeto, no caso, o objeto A. Esse objeto que é real, por isso que eu estou chamando ele de puro vazio, né? Ele não é, a rigor, é um objeto real e, portanto, é um objeto que se manifesta, sem dúvida, através do imaginário e do simbólico, né? Sem o imaginário simbólico, seria impossível essa apreensão desse objeto que escapa, né? Então, e que, portanto, ele é, e por que ele escapa,
ele é real, real no sentido do impossível, né? Enfim, e apesar de ser puro vazio, ele tem essa existência de puro vazio, né? Então, assim, apesar do objeto A estar sempre escapando, ele nos é bem familiar na forma da angústia, né? Então, quanto mais angústia sentimos, mais próximos estamos do objeto. Tanto a angústia quanto a demanda do outro são véus que têm por objetivo o recobrimento do objeto, né? Então, quando a gente fala da angústia, né, eu disse, quanto mais angústia sentimos, mais próximos do objeto estamos. Mas isso não quer dizer que esse objeto, digamos assim, a gente costuma dizer que o objeto da angústia é o objeto A, né? É isso que a gente costuma dizer. Mas a angústia já é um recobrimento, né? Como eu disse, estamos próximos, mas não estamos ali diante do objeto, porque esse objeto, por estrutura, ele escapa, né? Então, tanto a angústia quanto a demanda do outro já são véus, né? Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas no final da análise, espera-se que o objeto surja como puro furo, sem o véu da demanda do outro, né? Até porque a demanda do outro não passa de uma construção. Por quê? Pois o outro não existe e, portanto, ele não demanda nada, né? Então, ao final da análise, o que a gente vai poder deduzir é que o outro, quando eu falo do outro, é o outro que, digamos assim, está em cada um de nós. Cada um tem lá o seu outro e que a gente supõe que ele demande alguma coisa, né? Mas, no final, você vai deduzir, né, que esse outro que você supõe que demanda alguma coisa, não demanda nada, não pede nada. Porque esse objeto, porque o que o neurótico faz? Ele dá uma consistência a esse objeto. Quer dizer, ele consiste o objeto lá, né? Ele dá uma consistência imaginária a esse objeto, né? Então, em análise, né, nós trabalhamos com a demanda do outro. Mesmo o silêncio do analista pode ser tomado pelo paciente de várias maneiras, como, por exemplo, um fale ou cálice, né? Uma vez, um paciente obsessivo, né? Ele estava saindo de férias, né? Aí falei para ele, boas férias. Pronto. Isso acabou com as férias dele, né? Porque ele achou que eu estava, de algum modo, querendo zombar dele ou coisa parecida, ou não acreditando que ele conseguiria tirar férias. Foi assim que ele tomou, quer dizer, ele tomou a minha fala como uma demanda, né? E é isso que a gente faz. Por exemplo, o sujeito nos olha e a gente já está ali interpretando, supondo alguma coisa que ele esteja demandando. Aquele olhar nos demanda alguma coisa, né? Então, o que quer que se diga ou não se diga em análise é sempre tomado como a demanda do outro, né? Então, o neurótico, seja ele estéril ou obsessivo, ele identifica a falta do outro com a demanda do outro. Entenderam? Quer dizer, ele toma essa falta, a falta do outro, como uma demanda, né? E eu me sinto demandado diante daquela falta, como bom neurótico que sou, né? Pela incapacidade do neurótico de, de tolerar essa falta no outro sem, por exemplo, querer preenchê-la, né? Sem supor ou querer supor o objeto
né, que aquela falta está demandando. Né? Então, o que o neurótico faz é justamente isso, é identificar a falta do outro com a demanda do outro. Né? Então, nesse caso, o objeto que o sujeito pensa que o outro demanda dele é definido pela pulsão, ou seja, pela demanda do outro. Então, toda vez que eu estou falando da demanda do outro, na realidade, eu estou falando da pulsão. Né? Então, veja bem, o objeto que o sujeito pensa que o outro demanda dele é definido pela demanda do outro. Como resultado, a demanda do outro assume o papel de objeto na fantasia. Ou seja, é o que a gente costuma dizer, a fantasia é reduzida à pulsão. Complicado essa dinâmica toda. Né? Estou tentando, de algum modo, destrinchar um pouco isso. Né? O que é essa questão da fantasia reduzida à demanda? Né? A demanda não, a pulsão. Né? No caso, a demanda do outro. Então, de alguma forma, o que você tem aí é o seguinte: numa análise, a gente pode dizer que a gente vai da imaginarização do objeto ao puro vazio do objeto. Né? Por quê? Porque justamente você consiste um objeto, você supõe, né, o que esse outro está demandando. Né? Então, espera-se que, ao final, a gente possa deduzir que o outro não demanda absolutamente nada. Né? Isso permite que a gente possa tolerar a falta do outro, sem querer preenchê-la, por exemplo. Né? Sem supor, sem querer preencher com o seu objeto, com o objeto que você acha que você é para o outro. Né? Então, por exemplo, posso me sentir um objeto, uma merda, entendeu? Então eu estou sempre achando que o outro está ali demandando isso de mim, entende? Então, de algum modo, você pegar a fantasia, e qual é o matema da fantasia? S barrado pulsão de A. E qual é o matema da pulsão? S barrado pulsão de D, o D da demanda. Então, o próprio matema da pulsão, ele vai contemplar o que é o matema da pulsão. São todas as relações possíveis entre o sujeito e a demanda. Né? No caso da fantasia, é S barrado pulsão de A, objeto A. Né? Então, vocês percebem que assim a fantasia é reduzida à pulsão, ou seja, o objeto é a imaginarização. A fantasia reduzida à pulsão é justamente a imaginarização do objeto. Né? Essa consistência do objeto. Né? É quando o objeto se torna demanda. Muito bem. Então, Então, eu estou dizendo que numa análise vai dessa imaginarização do objeto ao puro vazio do objeto. Vai-se do objeto como demanda do outro, ao objeto como perda, como pura falta. Bom, de algum modo, eu estou aí tratando do que seria um pouco esse percurso de uma análise. Né? E penso que chegar até aí não é uma tarefa nada fácil. E para suportá-la, entra em cena o amor. Né? O amor com que finalidade? Com a finalidade de remediar esta falta imposta pelo campo pulsional. A sexualidade, a gente sabe, ela impõe esta falta. Né? O próprio Lacan afirma: a relação sexual não existe. Então, o que a gente vive a nível dessa sexualidade pulsional?
né? Porque essa é a sexualidade da psicanálise. Não se trata de uma sexualidade instintiva, mas sim de uma sexualidade pulsional. Então, o amor, justamente o amor transferencial, que a gente tanto fala, é o que vai permitir a gente suportar esta falta imposta pelo campo pulsional, pela sexualidade. A falta do objeto adequado para a pulsão marca uma insatisfação inerente ao processo pulsional. Então, vocês percebem a importância do amor. Inclusive, hoje eu quero realmente fazer... Essa aula poderia se chamar Elogio ao Amor, né? Porque, na realidade, o que eu estou tentando hoje mostrar para vocês é a importância do amor, né? E estou me baseando também no Seminário 20 para falar isso, né? Quando Lacan diz que o amor faz suplência à ausência da relação sexual. Então, eu estou mostrando que o amor é condição para uma análise, e é através do amor, né? E eu estou falando mesmo desse amor narcísico, né? Ao qual o Lacan faz referência, e que, de algum modo, a gente negativiza demais, né? No entanto, a gente precisa entender a importância do amor, né? Sem amor, é quase impossível você suportar essa ausência de complementariedade, né? Essa falta, essa insatisfação inerente à pulsão, né? Então, eu coloco a seguinte questão. Seria o amor, então, capaz de remediar, não é acabar, gente, por favor. Não estou falando de acabar com a falta, mas remediar a falta que se revela no âmbito pulsional? Seria o amor, então, capaz de remediar a falta que se revela no campo pulsional? Bom, no texto, as pulsões e suas vicissitudes, né? Todo mundo aqui já leu esse texto, alguns aqui já leram N vezes esse texto, é um texto muito importante, onde Freud apresenta o conceito de pulsão. E o que é curioso nesse texto é que, na segunda parte do texto, ele trata da questão do amor. Então, um texto onde ele apresenta o conceito de pulsão, né? Tanto no que diz respeito aos seus destinos, quanto no que diz respeito aos seus elementos, né? Os elementos da pulsão, né? Na segunda parte desse mesmo texto, ele vai dedicar a tratar do amor. Então, a gente pode pensar que tem algo aí, talvez exista alguma relação entre sexualidade e amor. Aí vocês vão dizer, puxa, mas sexualidade e amor são dois campos tão distintos, não é? Tão diferentes, né? Porque o que você vive a nível do amor é a reciprocidade. Mas o que você vive a nível da sexualidade é o contrário. Você vive o desencontro. Você vive a insatisfação. Então, a gente já tem aí dois campos muito distintos. Ora, por que será que Freud, num artigo que ele introduz o conceito de pulsão, ele vai tratar na segunda parte do amor? Aí vem uma pergunta. A razão disso não estaria no fato de que a existência do amor no ser humano só é possível em virtude da sexualidade pulsional? Já que a sexualidade instaura essa inadequação entre o desejo do sujeito e o objeto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu me pergunto, poxa, Freud colocou essa questão aí do amor, né, na segunda parte do texto sobre pulsão. Será por causa disso? Porque
é graças a essa sexualidade pulsional é que existe o amor. E o amor está ali para quê? Para nos fazer suportar, em outras palavras, essa sexualidade pulsional, esse desencontro, a não existência da relação sexual. Né? Sem amor fica muito difícil. Né? Então, ainda que o amor, eu me debato um pouco com isso, para mim é uma questão, né? Assim, o amor tem lá sua vertente imaginária. Tem sua vertente imaginária. O amor, ele nos dá ser, né? Porque o amor, ele trata da questão entre dois sujeitos, diferentemente da pulsão, que lida com a relação entre o sujeito e o corpo. Né? Então, são duas coisas distintas. Mas me pergunto se lidar com a sexualidade sem amor é possível. Esta é a minha questão. Lidar com a sexualidade sem amor é possível? Eu acho que não. Eu acho que não é à toa que Freud colocou a questão do amor na segunda parte do texto, as pulsões e suas vicissitudes. Gente, é uma hipótese, tá? Não tenho... Por enquanto, é só uma hipótese. Então, mesmo que a sexualidade pulsional, né, seja condição para o surgimento do amor, e é por isso que Freud, acredito eu, colocou o amor nesse texto, ambos, apesar da sexualidade pulsional, quer dizer, mesmo que o amor, mesmo que a sexualidade pulsional seja condição para o surgimento do amor, ambos encontram-se eminentemente separados. Né? Enquanto no amor predomina a unidade e a totalidade, nas pulsões predomina a parcialidade das próprias pulsões, tanto dos seus elementos quanto dos seus destinos. Então, o que a gente vive a nível da sexualidade é a parcialidade. E a nível do amor? A gente vive a unidade. Né? A gente tem, assim, a gente se sente... A gente tem... O amor tem isso. Ele nos oferece o ser. Né? Ser. A gente vive alguma consistência a nível do amor. Então, será que essa parcialidade pulsional seria possível de lidar sem amor? Né? O que seria lidar com a parcialidade pulsional sem o amor? Né? Bom, mas ambos são diferentes. Né? Uma outra diferença entre o amor e a pulsão, ou entre o amor e a sexualidade, diz respeito aos seus objetos. O objeto visado pela pulsão é parcial, ao contrário do amor, onde o objeto é total. Freud, nas palavras de Lacan, colocou de um lado o campo pulsional e do outro o campo narcísico do amor, onde há reciprocidade entre amar e ser amado. Enquanto no campo pulsional trata-se para o sujeito de uma pura atividade, de contornar o objeto e retornar à fonte. Então, a pulsão sai da fonte, que é o corpo, contorna o objeto e retorna ao corpo, à fonte. Então, isso é o circuito pulsional. Essa imagem até o Lacan faz no Seminário 11. Né? Então, a pulsão, a gente pode dizer que a pulsão é o seu circuito. Né? Ela não encontra o objeto, ela contorna o objeto. Né? E faz uma espécie de um traçado. E que traçado é esse? É o traçado da ausência do objeto. Entende? Então, daí a razão pela qual, a nível das pulsões, a gente viva a insatisfação. Né?
o desencontro com o objeto. Então, assim, isso é sexualidade, gente. Isso é sexualidade. Aí eu pergunto, viver isso sem amor? Né? Muito bem. No capítulo intitulado Do Amor à Libido, que é um capítulo que eu me propus a trazer hoje, do Seminário 11, o Lacan ele faz várias referências a essa disjunção entre amor e pulsões sexuais. Né? Ele afirma, Freud, de um lado, põe as pulsões parciais, e do outro, o amor. É claro que quando fala aqui em pulsão parcial, é quase uma redundância. É uma redundância. Por quê? Porque pulsão é parcial. Né? Não existe pulsão total. Mas, enfim. Mas é assim que ele escreve no texto. Freud, de um lado, põe as pulsões parciais. E do outro, o amor. Ele diz, não é a mesma coisa. O amor é diferente das pulsões. Amor e sexo são duas coisas diferentes. Mais adiante, ainda referindo-se a Freud, diz que tudo o que ele diz do amor vai acentuar que, para conceber o amor, é uma espécie de estrutura diferente da pulsão que é preciso necessariamente referir-se. Essa é uma outra frase do Lacan, do Seminário 11 dessa aula. Então, Lacan está se referindo à estrutura narcísica do amor, na medida em que se ama no outro aquilo que não se possui para alcançar o próprio ideal. Então, você vai amar no outro aquilo que você não tem, com o objetivo de alcançar o próprio ideal. Para Lacan, no nível do eu, não existiria traço das pulsões, a não ser das pulsões do eu, que não são verdadeiras pulsões. Você sabe, né? Existem dois dualismos pulsionais em Freud. O primeiro dualismo pulsional, né, faz referência, na época desse texto, né, às pulsões e suas vicissitudes, um texto de 1915, né, onde ele vai falar das pulsões do eu e as pulsões, quer dizer, são as pulsões de autoconservação, portanto, as pulsões do eu e as pulsões sexuais. Esse é o dualismo, esse é o primeiro dualismo pulsional freudiano. Né? Você tem do lado pulsões sexuais e do outro pulsões do eu ou pulsões de autoconservação. E o próprio Lacan, aqui, ele já questiona essas pulsões aí do eu, será que são verdadeiras pulsões? Né? Ou seja, ele já está aludindo, assim, aludindo, obviamente, à questão do segundo dualismo, onde Freud vai falar de pulsões de vida e pulsões de morte. Né? E o Lacan, por sua vez, vai dizer que, na realidade, pulsão é pulsão de morte. Né? Então, na realidade, o dualismo que você tem é pulsão de um lado e a linguagem ou significante do outro. Né? Então, as pulsões elas são da ordem do real. Né? Isso é o que o Lacan vai falar. Mas ele vai falar um pouco mais adiante sobre isso. De qualquer forma, nesse contexto do Seminário 11, ele está dizendo, olha, não existe pulsão a nível do eu. Né? Então, o nível do eu é não pulsional. E é aí que Freud funda o amor. Freud funda o amor no eu. O eu não é pulsional. O eu pertence ao amor. Né? Então, enquanto no nível das pulsões se trata da relação entre o sujeito
e o corpo. No nível do amor, se trata da relação de um sujeito a outro sujeito, pautada pela reciprocidade. O amor nos dá ser, né? Ser amado, amar, fundamentalmente ser amado. Né? Isso nos dá um ser. Né? O amor nos dá ser, onde a relação analítica, por exemplo, engendra uma falta a ser. Né? Então, apesar, você veja, até mesmo para lidar com essa falta a ser engendrada pela própria relação analítica, porque a relação de analista-analisante ela é pautada por uma dissimetria, né? Onde o que se estabelece ali é essa falta a ser, né? O amor de transferência está ali nos dando ser. Sou amado, me sinto amado por aquele analista. Né? Por mais que ele não responda às minhas demandas, né? Ainda assim me sinto amado, me sinto... O sujeito se sente amado. Né? Então, isso tem uma... E me parece que... E aí isso só corrobora com o que eu estou falando, é o que permite o sujeito se manter em análise. Né? É justamente esse amor transferencial, né? Que por mais resistência que seja, ele porque o amor transferencial ele é resistência, resistência a essa dissimetria, ao inconsciente, né? Ao final de análise, né? Tudo isso o amor de transferência, né, resiste, né? Dificulta essa queda do analista desse lugar normalmente tão idealizado, né? Enfim. Então, o amor nos dá ser, onde a relação analítica engendra uma falta a ser. No caso das pulsões, não existiria reciprocidade entre elas, as pulsões, e o objeto. Até porque, gente, o gozo não é recíproco. O gozo é solitário. Né? Ao contrário do amor, onde há possibilidade, inclusive, de troca de lugares entre o amado e o amante, que Lacan denominou de metáfora do amor ou milagre do amor. Essa alternância entre amado e amante. Isso, a nível pulsional, não é possível. No que diz respeito à pulsão, isso está fora de cogitação. Não existe substituição e nem complementariedade entre pulsão e objeto, pois a pulsão apenas contorna o objeto, retornando para a fonte de onde partiu. Então, se o amor é considerado recíproco e o gozo não é, seria o amor capaz de remediar a inexistência de complementariedade na relação entre pulsão e objeto, entre desejo e objeto, ou ainda entre os próprios falantes? Para terminar, Lacan afirma, alguns anos depois, no seminário 20, que o amor é o que justamente vem em suplência à ausência da relação sexual. Logo, se o amor busca efetivamente suprir a falta da relação sexual, a relação estabelecida por ele não pode ser sexual. Não é à toa que Lacan vai dizer que o amor é fundamentalmente assexuado. Quando se ama, não se trata de sexo. Por conta disso, amor e desejo constituem campos distintos, o que não quer dizer excludentes. Mesmo que haja uma fronteira que separe amor e desejo, diz Lacan, elas se condicionam por todos os tipos de pontas. O que eu quero dizer é o seguinte: apesar de amor e sexo
ou sexualidade, enfim, serem coisas distintas, não são excludentes. Ou seja, você pode amar e desejar o mesmo objeto. É isso aí. Bom, vou ficar por aqui. Por favor, as perguntinhas, fiquem à vontade. Obrigado aí pela atenção de vocês. Sérgio José Mário Simil quer falar. Sim, fique bem à vontade para perguntar aí, gente. Ô, Sérgio, Fala, Simil. você começou a sua fala, eu gostei muito, né, do que você falou. Você começou a sua fala apresentando, enfim, fazendo alusão a uma situação clínica de um paciente seu. E é isso que eu quero focar na minha pergunta. Em 1912, Freud escreveu 3 preciosos artigos sobre a psicologia do amor. Numa delas, ele fala da tendência universal da desvalorização do homem. Não sei se você se lembra desse artigo. Que é justamente a disjunção entre a mãe e a puta. O sujeito não consegue, digamos, amar a puta, só consegue desejar a puta, só consegue transar com a puta, e, ao mesmo tempo que ele reivindica para si o amor da mãe. Eu tô fazendo essa pergunta com uma situação clínica no meu horizonte, em que o sujeito faz essa disjunção. Ele diz para mim, eu não consigo, e ele fala, ele próprio usou a palavra disjunção, eu não consigo amar as mulheres, apesar, eu sempre consigo, eu só consigo ter uma relação boa quando a mulher, quando eu consigo amar uma mulher, eu consigo ser amado por uma mulher. E esse amor que ele fala é o amor que ele teve da mãe, porque quando ele nasceu, a mãe foi abandonada pelo pai. Então, ele tem uma relação incestuosa com essa mãe que o estruturou nessa posição do amor. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão do amor da mãe. Sim. Em que sentido isso aí tem essa dimensão, né, da reciprocidade, na medida em que o amor da mãe, no caso desse sujeito, impede que ele estabeleça uma relação de desejo com a mulher, com as mulheres. Sim. Ele hostiliza as mulheres porque ele quer ser amado como não foi pela mãe. Ele faz uma queixa, né, de que a mãe não o amou, mas ele está reivindicando esse amor da mãe. Eu queria que você pudesse comentar alguma coisa sobre isso, se eu fui claro. Não, entendi. Bom, enfim, isso é muito comum, né? Os homens amam obsessivo, principalmente, né? Sim. O amor, o sujeito especialmente obsessivo, né? Os homens em geral, porque talvez em sua grande maioria sejam obsessivos, né? Eles separam, né, o objeto de amor do objeto de desejo. Né? Separam os dois objetos e ele ou ama ou ele deseja. Né? Então, essa relação é uma relação absolutamente excludente, né? Ou seja, ou é um ou é outro. Então, isso implica, obviamente, né, toda a dificuldade do obsessivo é justamente amar e desejar o mesmo objeto. Né? O mesmo objeto. Conclusão. Como ele não consegue fazer isso, né, ele fica ali prisioneiro, né? É um sujeito que vai atrás de várias mulheres, de muitas mulheres, nessa ânsia, né? E ao mesmo tempo, e é curioso porque ele mantém esse objeto de amor, né? Sim. Que a gente pode dizer que tem alguma relação com esse objeto materno,
Sim. né? Então, o objeto materno está ali, a esposa está ali, e a mulher ou é a amante que é o objeto de desejo. Toda a dificuldade do neurótico é essa, de poder amar e desejar o mesmo objeto, Mesmo, né? sim. Me parece que essa é a grande dificuldade. Então, o que o Lacan está aludindo aqui é o seguinte: olha, apesar de amor e desejo serem duas coisas distintas, elas não são excludentes, Uhum. né? Essa exclusão, quem faz é o neurótico. O neurótico, por sua vez, ele separa, ele torna isso impossível, essa Uhum. conjunção, né? Sim. Ele para lidar, ele precisa afastar, ele não consegue lidar com o desejo, o mesmo assim, é lidar com o desejo com o amor, é lidar com o desejo com o amor ou lidar com o desejo sem amor, Sim. entende? Então eu acho que assim, por outro lado, você só, assim, me parece que só é possível, digamos assim, nesse caso das escolhas amorosas, né, você poder lidar com desejo, com amor, né? Assim, com Sim. essa e essa é toda a dificuldade. Por isso que Uhum. o Lacan ele insiste nessa distinção, né? Que muitas vezes a gente faz uma equivalência, mostrando que amor e pulsão são duas coisas distintas, mas são duas coisas, apesar de distintas, necessárias na escolha amorosa. Isso o obsessivo Uhum. não consegue, muitas vezes, entendeu? E Uhum. muitas vezes até o mesmo sujeito nem tem amante, mas em fantasia, entendeu? São sujeitos que precisam pensar em outras mulheres até para transar, né? Sim. Sim. Mesmo com a própria amante, o sujeito também não consegue. Sim. Até mesmo com a própria amante, ele precisa ficar, mesmo em fantasia, pensando em outras mulheres, entendeu? Uhum. Então, me parece um pouco isso, assim, o que eu teria para comentar a respeito do que você falou. Mas Tá boa, legal. muito boa Tá legal. pergunta, obrigado mesmo. Foi ótimo. E aí, gente, mais alguma perguntinha que vocês têm aí? Alguma coisa que tenha suscitado vocês? Talvez essa primeira parte aí que eu trouxe é um pouquinho complexa, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade de entender dessa questão da fantasia, né? Do matema da fantasia, do matema da pulsão, essa questão do amor, que eu acho que a gente demoniza um pouco o amor, né? Às vezes trata o amor como se fosse uma doença, né? E na realidade, acha ele necessário, inclusive para os próprios relacionamentos, enfim. É o que eu costumo dizer um pouco assim, essa questão do. Mas é um texto complicado. Esse assunto pulsão é bem complicado porque toca na questão do real, né? Do real. E aí, gente, o que vocês pensaram mais em perguntar? Assim, alguma coisa que tenha suscitado? Pode perguntar também, tanto Oi, faz. Sérgio, Oi, tudo bom? tudo. Sabe o que é uma É, questão para mim que eu estava lendo no seminário 20, e aí você falou algumas vezes, mas ainda eu não consegui assim entender por que que o amor é sempre recíproco. por que o amor é sempre recíproco? Isso aí. Você falou algumas Porque, vezes, né? Mas eu ainda não consigo. porque, porque, olha só, não, pergunta muito boa. Por quê? Essa reciprocidade é justamente o que se visa, porque, primeiro, quem ama, é, bom, quem ama quer ser amado, né? Então, esse par, amor, amado e amante, né? Então, e o amor, ele diz respeito à relação entre dois sujeitos, né? Então, nesse sentido, há essa possibilidade de reciprocidade, ainda que ela não se dê, mas é o que se visa. E no caso da pulsão, foi o que eu disse, se trata de uma relação de um sujeito com o corpo, né? E nessa relação não há possibilidade de reciprocidade, né? Ou seja,
quem ama quer ser amado, né? Então, o que a gente visa no amor é essa reciprocidade. E esse é todo o problema, né, dos amantes, porque eles não atingem essa reciprocidade, ainda que queira, ainda que almeje, né? Por mais que a gente saiba que isso é da ordem do imaginário, né, é o que se almeja, né? É o que, inclusive, nos faz suportar justamente essa insatisfação que a gente vive a nível da sexualidade. Então, o amor, ele é recíproco, digamos assim, na sua vertente imaginária. Agora, o amor, ele não é só imaginário, né? A gente também tem o amor ao nível do simbólico, né? Então, é um amor que já inclui a diferença, né? Que é diferente desse amor narcísico, que visa excluir a diferença, que visa a reciprocidade, né? Mas não é nesse contexto do Seminário 11, o Lacan ele não tá fazendo essas diferenças entre o amor, seja no nível imaginário ou no seu nível simbólico, entendeu? Então, por isso que eu acho que assim, o amor é recíproco, sim, na sua vertente imaginária, né? Porque isso é uma característica do imaginário, né? O imaginário, ele nos proporciona essa consistência, essa unidade, né? Então, o que a gente visa é isso, né? Assim, é por isso que a reciprocidade, ela é uma característica do amor, né? Porque o que a gente visa é o objeto nessa sua totalidade, entendeu? Assim, a diferença é insuportável para o amor, entendeu? Especialmente para esse amor narciso. Uma boa essa pergunta para a gente poder frisar melhor esse ponto, né? Enfim. Valeu. Valeu. E aí, gente? Mais alguma questão aí? Bom, se ninguém tem mais alguma questão, então eu vou terminar hoje por aqui, tá bom? Vamos deixar aí para mês que vem, teremos no capítulo 16, né? Onde vamos seguir adiante. Aí já vamos passar para um outro. Aí a gente já vai se dirigir mais para o final. É o começo do fim desse seminário, entendeu? Onde ele vai. Nessa primeira parte, ele tratou basicamente dos 4 conceitos fundamentais, né? E ele vai continuar falando coisas muito interessantes, especialmente em relação à questão do desejo do analista e várias outras questões que vão nos levar aqui a discutir todas essas questões. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? E até a próxima. Valeu! É isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.